Olá, futuros agentes públicos em todo o Brasil. Aqui, Valnei Oliveira, advogado, professor, bacharel em farmácia com habilitação em bioquímica, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui trabalhar a resolução número 566 de 2012 do Conselho Federal de Farmácia. E convido desde já a visitar o meu site www.valneioliveira.com.br www.valneioliveira.com.br Valnei com W no início e Y no final, oliveira.com.br. Lá eu tenho muitos materiais bons para o seu concurso. Você que vai fazer concurso aí em Conselho Regional de Farmácias em todo o Brasil, não perca a oportunidade de adquirir um material específico para o seu concurso. Visite o meu site. E lá as questões estarão em PDF e eu estarei trabalhando em videoaula somente as questões sonhadas com dicas, macetes para você fixar bem as legislações que vão cair na sua prova, decretos, leis, entre outros assuntos, tá bom? Vamos lá para a resolução, então, do Conselho Federal de Farmácia 566 de 2012. A primeira pergunta que não quer calar sobre essa resolução: o que rege esta resolução? É muito importante quando você estudar uma lei, você estudar um decreto, ou mesmo você estudar uma resolução, você saber o que rege esse decreto, essa lei, essa resolução, tá? E você responde logo no artigo 1º. De repente é a questão da sua prova, né? O que rege a resolução no caso, número 566 do Conselho Federal de Farmácia 2012? Olha só, rege o processo administrativo fiscal. Anote aí, então. Então, esta resolução rege o processo administrativo fiscal de determinação e exigência dos créditos pecuniários. Falou em pecuniário é dinheiro, né? Dos conselhos de farmácia, tá bom? Então, nós sabemos que processo administrativo, vamos já observar que será garantida a ampla defesa e o contraditório, que é um direito constitucional, né? Seja no processo administrativo, seja no processo judicial, né? A empresa, no caso, tem direito, a pessoa física, se fosse o caso, tem direito aí à ampla defesa e contraditório. E entre outras situações, esta lei vem regulamentar justamente isso: o processo administrativo fiscal de determinação e como se dará a exigência dos créditos pecuniários em dinheiro dos conselhos de farmácia, tá bom? Agora, uma outra pergunta que não quer calar: como vai se iniciar? Como se inicia o processo administrativo fiscal? Como vai dar início esse processo? O artigo 2º ele é bem claro nisso, olha. Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma determinada, conterão somente o que? O indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco, sem rasura, devidamente numerado e rubricado. Agora que está a cereja do bolo, iniciando-se o processo com o quê? Com o seu registro em livro próprio. Então, olha só, o processo administrativo fiscal ele vai se iniciar, tá? Com o seu registro em livro próprio e a juntada do seu respectivo auto de infração, tá bom? Então, o fiscal vai lá, vai fazer o auto de infração, mas para efeito da lei vai se iniciar o processo administrativo fiscal justamente com o registro em livro próprio e também a juntada, tá, desse respectivo auto de infração, inclusive sob a forma eletrônica mediante programa específico devidamente aprovado pelo Conselho Federal de Farmácia, tá bom? Então, veja bem, iniciamos o estudo da resolução 566 de 2012 do Conselho Federal de Farmácia e já sabemos duas informações importantes do que trata essa resolução. Trata do processo administrativo fiscal de determinação e também trata da exigência dos créditos pecuniários dos conselhos de farmácia, e aprendemos até agora também como se inicia esse processo administrativo fiscal. Vai se iniciar com o quê? Com o seu registro em livro próprio e a juntada do respectivo auto de infração, tá bom? Uma outra pergunta que não quer calar:
esse processo administrativo vai ou não vai gerar um número de protocolo? Lógico que vai gerar. Está isso no parágrafo único do artigo 2º. O processo administrativo fiscal deverá, cuidado, hein? Não é um poderá, deverá é um ato vinculado à administração. É obrigatório o quê? Que seja aberto um número de protocolo, tá? É obrigatório. Então, uma das questões pode cair na sua prova é assim: o processo, segundo a resolução, né, 566 de 2012 do Conselho Federal de Farmácia, o processo administrativo fiscal poderá ser aberto sob o número de protocolo? Não, é uma obrigação. Deverá ser aberto sob o número de protocolo, controle ou tombo do Conselho Regional de Farmácia em autos individualizados para cada auto de infração lavrado, tá bom? Então, para cada auto de infração lavrado vai ter justamente um número de protocolo, tá? Mediante capa identificadora, folhas sequencialmente numeradas e juntadas de documento e expediente preferencialmente em ordem cronológica de data. Cuidado, hein? Não é obrigatoriamente, é preferencialmente em ordem cronológica de data, tá bom? Agora, uma outra pergunta. Verifique que as perguntas vão fomentando, vão incentivando ao estudo da lei, né? Uma outra pergunta, não esqueça que eu aguardo você no meu site www.valneoliveira.com.br. Lá tem um material para sua prova, você que vai fazer prova para Conselhos Regionais Federais, Conselhos Regionais de Farmácia em todo o Brasil. Vá no meu site valneoliveira.com.br e adquira o seu material. Se não tiver material lá para sua prova do Conselho, me chame no WhatsApp que a gente programa uma lista de questões para você. 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. Lá tem questões sobre as legislações farmacêuticas em geral, tem lá sobre as leis, sobre os decretos, sobre as resoluções. Então, não perca a oportunidade de adquirir o material que vai lhe ajudar na sua aprovação e na sua classificação. Uma outra pergunta que não quer calar: existe ou não existe prazo para que o Conselho Regional de Farmácia, para que o CRF execute cada ato processual a partir da instauração do processo? Existe prazo, sim ou não? Não esqueça que praticamente em todo o direito, falou em processo judicial, falou em processo administrativo, existirá prazo, sim. É o que diz no artigo 3º da resolução, no caso 566/2012, salvo disposição em contrário ou impossibilidade devidamente justificada, o Conselho Regional de Farmácia executará cada ato processual. Olha aí, coloque QS, coloque questão sonhada, que as bancas amam pedir prazo. Mais uma vez, as bancas amam pedir prazo. Então, marque aí, o prazo é em até 15 dias a partir da instauração do inquérito, tá bom? Então, mais uma vez, artigo 3º, salvo disposição em contrário ou impossibilidade devidamente justificada, o Conselho Regional de Farmácia executará cada ato processual em até 15 dias a partir da instauração do processo. Então anote aí, em até 15 dias da instauração do processo. Pergunta que não quer calar: esse prazo pode ser ampliado? Esse prazo pode ser dilatado? O que diz o artigo 3º, parágrafo único? Sim, o prazo previsto nesse artigo pode sim ser dilatado. Até quanto? Coloca aqui hein? A banca vai querer falar até o quinto, até o triplo, até 4 vezes. Não, é até o dobro mediante comprovada justificação, tá bom? Uma outra pergunta ainda sobre esse tema, em relação aos prazos: como se darão esses prazos? O artigo 4º diz que esses prazos serão contínuos, ou seja, contar-se-á aí de domingo a domingo, né? Excluindo a sua contagem o dia do início, olha só, vai excluir da contagem do prazo o dia do início e vai incluir o dia do vencimento. Então, mais uma vez, como se dará a contagem desses prazos, tá? Serão contínuos os prazos. A banca pode falar, os prazos serão somente contados em dias úteis. Não, serão contínuos, só que vai excluir o dia do início e vai incluir o dia do vencimento, tá?
e devendo ser atestado mediante certidão lavrada pelo Conselho e juntada ao processo. Uma outra pergunta que não quer calar: quando é que os prazos se iniciam? Ou mesmo, quando é que os prazos vencem? Então, o parágrafo 1º do artigo 4º responde: os prazos vão se iniciar ou vão vencer no dia de expediente normal da autarquia, do órgão autárquico em que tramita o processo ou deve ser praticado o ato. Então, apesar da contagem ser prazo contínuo, mas se a contagem, por exemplo, se deu e terminou no sábado, então justamente vai passar para o dia de expediente normal na segunda, claro, se não for feriado, para vencer ou mesmo se iniciar o prazo, tá bom? Então, a empresa foi autuada na sexta-feira, então vai excluir, no caso aí, né, a sexta-feira, exclui o dia do início e vai começar a contar a partir da segunda-feira, tá bom? Uma outra pergunta importante: a partir de quando começa a correr o prazo, né? Então o prazo ele começa a correr da ciência, do conhecimento inequívoco da parte. Isto está no artigo 4º, parágrafo 2º. O prazo vai começar a correr, né, a partir do momento em que a parte ou interessado fica ciente desse prazo, sendo que quando a citação ou intimação for pelo correio, olha só, quando for pelo correio, vai ser da data da juntada aos autos mediante certidão emitida pelo Conselho Regional de Farmácia, tá? Do aviso de recebimento ou do termo de entrega de correspondência, podendo ser extraída do sítio eletrônico dos Correios, tá bom? Então é muito importante você ficar atento para esse tema. Finalizamos a primeira parte da dica sobre a Resolução 566/2012. Convidamos você para chegar lá no site valneioliveira.com.br e adquirir os seus materiais para o seu concurso. Um abraço e até a nossa próxima dica.